Terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Amados irmãos e irmãs, aqui nós vamos ver que Jesus apresenta para nós uma possibilidade na nossa relação filial entre nós e Deus, que não é possível imaginarmos na nossa relação filial entre nós e nossos pais. Então, não tem como você ser mais ou menos filho do seu pai e da sua mãe. Não tem. Você pode fazer um teste de DNA. Você vai descobrir que 23 dos seus cromossomos vieram do seu pai, 23 dos seus cromossomos vieram da sua mãe. E pronto, você é filho deles. E não tem nada que vai fazer com que você seja mais ou menos filhos deles. Pode ser que seu pai te deserde. Pode ser que seu pai e sua mãe te botou para fora de casa. Ok? Eles não vão te tratar mais como filho. Ou você não vai tratá-los mais como pai, como mãe. Mas você continua sendo filho deles. Toda forma e de uma forma imutável, e você o será para sempre. A relação pai-filho não é uma relação como funcionário e empregador. O empregador pode te mandar embora, te dar um aviso prévio e te dar as contas. Acabou. Você não é mais empregado dele. Você agora não é nada dele. Agora, pai e mãe é uma relação que perdura no tempo e vai para a eternidade. Se você tem um filho, você vai ser pai desse menino ou dessa menina, até mesmo depois de morto. Então não existe dificuldade nenhuma em você, sei lá, já ter perdido os seus pais, assim, entre aspas, para a morte. Você não tem mais o seu pai aqui, nem sua mãe aqui, mas você se dirige a eles como o quê? Como pai, como mãe. Agora Deus, ele permite que a nossa relação com ele de paternidade e de filiação, ela não seja algo pontual, que aconteceu ali na geração, mas é algo dinâmico, que pode ser trabalhado. Pensa, por exemplo, nessa fala que Jesus falou no Evangelho: amai os vossos inimigos. Foi dito, ama seus amigos. Não, ama os vossos inimigos. Porque se você se comportar dessa forma, você será filho de Deus. Olha que estranho, porque nossa doutrina, nossa teologia nos deixa bem claro que a nossa filiação com Deus acontece quando? Acontece no nosso batismo. Então por que Jesus está colocando aqui um comportamento que determina se somos filhos ou não, já que eu já fui batizado e sou filho de Deus? Aqui é interessante fazer um paralelo entre duas visões de filiação. Se você lê os escritos de São Paulo, e São Paulo insiste muito sobre a realidade dos sacramentos do batismo, São Paulo vai usar a expressão adoção filial. São Paulo usa uma terminologia mais jurídica, né? Então nós nos tornamos filhos no Filho, que é Jesus Cristo. Então quando fomos anexados a Jesus pelo batismo, começamos a participar da vida divina em Jesus, e agora a vida divina flui em nós. Então nós nos tornamos filhos pelo batismo, mas filhos por adoção. Jesus é filho por natureza. Nós somos filhos por graça, por estarmos unidos a Cristo. Essa é uma visão mais estática da nossa filiação divina, pontual. Nos tornamos filhos no batismo. Mas agora, se você ler os escritos de São João, de maneira especial as cartas de São João, você vai ver que a visão de João é diferente. Não é que ela é contraditória, ela é complementar. São João apresenta uma visão de filiação que não é pontual pela adoção, mas uma visão de filiação que é progressiva pela geração. Então nós nos tornamos mais e mais filhos de Deus, como? Com o nosso comportamento. Então, quando nós nos comportamos como filhos de Deus,
nós vamos aumentando essa nossa intimidade com Deus, essa nossa proximidade, e vamos nos tornando mais filhos. Por isso que Jesus termina esse evangelho de hoje fazendo uma citação. Na verdade, ele está parafraseando o Levítico, né? No Levítico nós temos esse mandamento, né? Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. E agora Jesus parafraseia isso dizendo: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, qual é a meta da nossa filiação divina? A perfeição. Qual é a nossa meta da filiação divina? O Filho por excelência, que é Jesus. Então, seria bastante ridículo nós dizermos que nós somos filhos do mesmo jeito que Jesus é filho. Claro que não. Existe uma distinção. Jesus é filho por natureza, nós por participação, por adoção. Mas também existe uma diferença comportamental. Veja como que Jesus age sendo filho de Deus e veja como você e eu agimos sendo filhos de Deus. Então, olhar para Jesus estabelece para nós, então, uma meta de progressão. E o nosso comportamento, então, olhando para Jesus, é esse comportamento que Jesus reflete o comportamento do Pai. Vede como o vosso Pai Celeste faz. Ele faz chover sobre justos e injustos. Então, ele não está ali cuidando apenas do que é bonzinho e mandando o ruim para os quintos dos infernos. Então, ele está amando todos, mesmo que eles não mereçam. Isso faz com que o nosso comportamento, indo nessa direção, a gente pare de querer amar as pessoas porque elas merecem. E começamos a amá-las apesar das misérias delas, apesar das fragilidades delas. Nós não amamos porque a pessoa merece o nosso amor. Nós amamos porque somos amados por Deus. E uma vez que eu me reconheço amado por Deus, eu me sinto na obrigação de amar o outro, mesmo que o outro não mereça. Eu não vou esperar ele merecer o meu amor. Eu vou amá-lo porque Deus me amou primeiro e em resposta ao amor de Deus, eu amo esse imprestável que não merece o meu amor. Então, se nosso comportamento começa a ir nessa direção, nós estamos amando como Deus nos ama, porque Deus nos ama mesmo sem o nosso agir merecedor, e isso vai fazer com que nós nos tornemos gradativamente mais e mais filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.